tarde, senhores e senhoras. Na condição de coordenador técnico do CRES Brasil, me cabe dar início a esse painel. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, transmitir a vocês meu agradecimento, a minha honra de ter trabalhado ao longo de todo esse período do CRES Brasil com o engenheiro Fernando Palmesan, do Sindicato de Engenheiros de São Paulo, que não pôde comparecer porque está submetido a algumas restrições por razões de saúde. Então, caso contrário, ele estaria certamente na mesa comigo. Então, um grande abraço que eu peço a todos os amigos dele que transmitam, desejando melhoras rápidas para ele. Eu vou falar rapidamente sobre a metodologia que tem sido utilizada no CRES Brasil desde 2006, quando ele se iniciou. O CRES Brasil inicial, que chamava-se CRES Brasil mais Engenharia, mais Desenvolvimento, era voltado para preocupações com o país como um todo. Então, os diferentes tópicos, os diferentes motivos com os quais a gente escolheu os consultores naquele momento, foram questões nacionais. Alguns deles continuam trabalhando conosco em questões quando elas são de âmbito nacional. Daquele primeira versão estão aqui presentes o Dr. Márcio Queiroz Ribeiro, que vai ser protagonista do segundo painel, que falou na época sobre mobilidade urbana, o Marco Aurélio Cabral Pinto, que falou sobre a parte de economia, o Dr. Luiz Edmundo, que está hoje como comentarista, é o secretário municipal de planejamento da cidade de Duque de Caxias, e falou sobre a área de saneamento. E, à medida que as coisas foram evoluindo, nós fomos incorporando outros consultores de acordo com o tema. Dentro dessa linha, nós tivemos um primeiro seminário sobre o CRES Brasil Nacional, depois uma comparação entre o CRES Brasil e o PAC, procurando mostrar o que nós propusemos que estava ou não estava no PAC e o que foi incluído depois. Por exemplo, só para lembrar, quando o PAC foi instituído, na sua primeira versão, a construção da terceira usina nuclear de Angra não fazia parte do projeto, ela foi incluída na versão seguinte, na revisão, ou no PAC 2, como se chama. Só para dar um exemplo. E fizemos várias reuniões fazendo um acompanhamento entre as propostas do PAC e as propostas do CRES Brasil. Depois fizemos uma terceira versão, que era sobre as regiões metropolitanas, em que se abordou especialmente a região metropolitana de São Paulo, de Teresina e de Florianópolis, entre outras. Viemos depois a fazer sobre a superação da crise, quando aconteceu a crise de 2008, que, a meu ver, o futuro demonstrou que ela não era uma marolinha tão pequena quanto pensava o presidente Lula, com a melhor das intenções, inclusive nos estimular a superar essas dificuldades, mas era realmente um tsunami que até hoje prevalece com outros desdobramentos. Eu entendo que essas questões mais recentes mundiais, como, por exemplo, a crise dos emigrantes, dos emigrados, e agora, recentemente, a saída do Reino Unido da União Europeia, não deixam de ser aspectos todos particulares da grande crise que a gente está atravessando e que tem repercussões enormes no Brasil, principalmente em função da queda do preço das nossas commodities e da dificuldade da gente manter o crescimento interno em função das restrições de crédito que foram sendo criadas com o correr do tempo. E, finalmente, fizemos uma edição sobre a Copa do Mundo de 2014, abordando a questão também da mobilidade urbana, a questão dos aeroportos, a questão dos estádios, com uma participação muito ativa do então ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, que é um grande amigo de todos os engenheiros, principalmente da federação e dos seus sindicatos associados. Fizemos um outro sobre os novos desafios, em que a gente abordava a questão da necessidade de que, com inovação e tecnologia, a gente pudesse ter uma melhoria da qualidade dos produtos e agregando valor aos nossos produtos industriais, das cadeias produtivas centrais brasileiras.
tais como a cadeia do petróleo, a cadeia do transporte, a logística. E chegamos finalmente a esse Cresce Brasil Cidades, que o doutor Murilo já expôs aqui, que a sua oportunidade deriva do fato de que ele vem acontecer exatamente no ano em que vão ocorrer as eleições municipais. Eleições municipais muito peculiares, porque, evidentemente, com o crescimento da população urbana brasileira e com as restrições financeiras, os problemas encontrados nas cidades têm sido agravados. E uma das razões principais desse agravamento é o abandono às consultas e à participação efetiva da engenharia nacional. A gente não vai conseguir superar as grandes questões das cidades, que têm origem histórica há muito tempo. O Brasil é um país que não exerceu o planejamento significativo das suas atividades no início da vida das cidades. As cidades foram crescendo mais ou menos à matroca e agora, com essa enorme concentração, que com 84% da população já mora nas cidades, todas as questões da cidade se agravaram. Então, nós fizemos esse trabalho que ficou pronto nessa semana, graças à diligência da Rita e à operosidade do nosso Arthur Araújo, que é o redator, a pessoa que usou as notas técnicas preparadas pelos consultores e as unificou para dar um sentimento comum ao documento, que vocês vão conhecer certamente ainda hoje. E o que eu queria dizer aqui é o seguinte: todos, acho que talvez somente um, não sei, dos consultores, o Marcelo Zulfo está presente? Está presente. Então, todos os consultores que trabalharam, são 8, estão aqui. Nós temos aqui conosco o Marcelo Zulfo, que cuidou da questão da internet pública, o Kirchner, que cuidou da questão da iluminação pública, o Alberto Reis, o Edilson e o próprio Kirchner, que em conjunto analisaram a questão da habitação, do uso do solo urbano e da questão, basicamente, da ocupação da cidade, o Jurandir, que cuidou da mobilidade urbana, o professor Cordeiro, que cuidou do saneamento, e, em função de e o Arthur, que fez, digamos, o somatório de todas essas informações. Por que eles estão presentes e não estão na mesa? Eles estão presentes para mostrar que nós temos a consciência de que esse trabalho que está sendo lançado hoje é um trabalho coletivo em que todos eles participaram. Não estão na mesa por uma questão prática. Houve uma escolha de tentar trazer aqui o doutor Marco Aurélio, que é um especialista na questão de finanças, trabalha no BNDES, é professor da Fluminense de Engenharia, da Universidade Federal Fluminense, e que vai falar um pouco sobre a questão financeira que tanto aflige os nossos governantes nesse momento, e o Jurandir para falar da questão da mobilidade, que, se outra razão não houvesse, está passando na nossa porta hoje, né? Porque estamos aqui com a instalação do VLT, neste momento, em fase final de término, é uma linha relativamente pequena que vai ligar a região do Porto ao aeroporto Santos Dumont, e numa linha cruzada central até a Praça 15. Então, ele vai fazer um trabalho de melhorar a mobilidade urbana no centro do Rio. Mas nós sabemos que as questões todas são gravíssimas e muito difíceis de ser respondidas em unanimidade. Qual é a proposta da Federação? Ao lançar este documento, que hoje vocês vão receber e que está sendo lançado hoje, fazê-lo chegar à mão de todos os candidatos a prefeito através dos nossos sindicatos estaduais e outras personalidades que possam nos ajudar nisso. No caso específico do Rio de Janeiro, acredito que o Clube de Engenharia e o CREA do Rio de Janeiro possam cumprir esse papel. E aí a preocupação é que todos os nossos consultores estivessem razoavelmente à disposição para conversar com esses candidatos. Aí vocês vão dizer, mas como é que vocês vão conversar com candidatos de 6.000 prefeituras? Obviamente, esse trabalho é impossível. O que poderemos fazer é, nos estados, nas capitais dos estados, com o patrocínio e a liderança dos presidentes do sindicato correspondente, que são, no caso da federação, 19 dos 27 estados, nós temos que fazer com que se façam reuniões, eles vão convidar as pessoas que quiserem estar presentes, ou, eventualmente, manter reuniões e entregar o documento aos candidatos de maneira isolada. Há uma determinação do presidente da federação de que nós estejamos à disposição para viajar. Se for preciso, vamos nos multiplicar nesses 60 dias que vão até o final de setembro
para poder estar em contato com essas pessoas. Acredito que hoje, no primeiro lançamento, essas pessoas não estão presentes aqui. Os candidatos a prefeito do Rio, mesmo aqueles que são engenheiros, a gente não tem aqui presente, é mais ou menos natural, porque daqui para frente é que o trabalho começa. Nós vamos procurar, principalmente, não deixar que nenhum dos engenheiros candidatos deixe de tomar conhecimento desse trabalho, com todas as limitações, dificuldades, todas as restrições que existem, de um documento que procura ser geral suficientemente para abranger todas as cidades, mas não consegue tocar em todas as peculiaridades de cada município, de cada peculiaridade. Como muito bem falou o secretário Ricardo, o que é bom para o norte pode não ser bom para o sul e vice-versa, e o nordeste para o centro-oeste, etc. Então, nós não sabemos se todos vão aproveitar igualmente disso tudo ou se até acham que não tem o que aproveitar, mas a gente acha que tem. E acha que, acima de tudo, devemos marcar a posição da engenharia no sentido de desejar não só colaborar, como recuperar a posição de relevo que ela tem e devia ter na condução das questões metropolitanas. E quando não tem, acontecem as coisas que estão, de certa maneira, acontecendo e que nós não vamos aqui repetir. Dito isso, eu quero dizer que o painel está organizado da seguinte maneira. Eu vou dar uma rápida palavra aos nossos 3 companheiros presentes que participaram do documento. O Arthur, como o homem que fez a redação final, procurando organizar as notas técnicas. As notas técnicas estão disponíveis no site do www.crescebrasil.org.br. Ali você tem as notas, vou repetir, www.crescebrasil.org.br. Ali as notas estão integrais. A compilação feita pelo Arthur está no documento que vocês vão receber hoje, juntando todas as contribuições que foram feitas nessas notas. Ok? E o que nós vamos fazer, então? 2 desses 8 colaboradores, os representando aqui, Jurandir e Marco Aurélio, e o Arthur, dando uma visão geral da parte sobre a economia brasileira, a parte geral sobre a questão da colocação da engenharia dentro do processo, vão falar 1 minuto cada um, acho que está bastante. E vamos apresentar, então... Tá bem, 1,5. Tá. E, em seguida, vamos procurar ouvir o nosso querido Vicente Loureiro, um homem que tem uma posição importantíssima no estado do Rio de Janeiro, como coordenador que é das regiões metropolitanas, da região metropolitana do Rio. Eu nem quero imaginar a extensão e a responsabilidade da função dele, e tentando fazer com que os prefeitos de diferentes partidos, diferentes ideias, diferentes formas de pensar, se juntem para tratar em conjunto questões que são de alcance a todos esses municípios em conjunto. Mas ele vai procurar nos ajudar e acho que é uma pessoa fundamental para fazer uma crítica a esse documento e nos dar ideias para aqui para frente. E o Luiz Edmundo, que, além de conhecer bem a federação, porque já foi nosso consultor, até veio falando para mim que me deu uma carona para uma das nossas reuniões que foi feita em Taubaté e disse que ligou o rádio, depois abaixou e depois, quando eu comecei a cantar música popular brasileira, ele desligou o rádio e até a volta não ouviu mais nada a não ser eu cantar. Hoje não vou cantar, mas o Luiz Edmundo é especialista na área de saneamento e ele vai nos ajudar a entrar com algumas questões em relação a isso. Dito isso, para a gente não atrasar mais o processo, que ainda vamos ter um outro painel depois, eu agradeço a vocês pela atenção e chamo aqui o Arthur para dar uma breve palavra sobre a sua participação. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, menos do que tentar fazer vamos dizer, um painel de como foi o processo de criação de texto das diversas notas técnicas, eu vou preferir fazer uma pequena provocação. Quando a gente fala que 80%, 82%, 84% da população brasileira vive em cidades, significa que discutir cidade é essencialmente discutir o país. Até porque os outros, sejam eles 20%, 15% ou 16%, vivem, então, mais ligados, em sua maioria, a uma atividade econômica que é um dos poucos casos de grande sucesso brasileiro, que é o caso do agronegócio brasileiro. Independente da avaliação político-ideológica que cada pessoa possa ter sobre os efeitos de longo prazo ou o papel que joga o agronegócio brasileiro, ele indiscutivelmente é um caso de sucesso do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de geração de resultados econômicos,
de melhoria das condições de vida e de trabalho no campo, são realidades. Ao passo que o processo de urbanização brasileiro concentrou nas cidades o total dos problemas da nação. Então, uma coisa muito interessante, além do momento de discutir cidades articulado com a ideia das eleições, eu sugiro um olhar para quem não só venha ler o material, mas venha participando dessas discussões em torno do Cresce Brasil na sua versão cidades, que não só enxergue uma discussão sobre o urbano, mas essencialmente enxergue uma discussão sobre o Brasil passível de ser vista em cada uma das escalas locais. Porque, no fundo, todos os problemas brasileiros e todas as potenciais soluções brasileiras terão que se dar no âmbito das cidades. Acho que essa é uma ideia-chave que ajuda a compreensão e, pelo menos a mim, ajudou bastante a conduzir a diversidade e a riqueza do material que cada um dos consultores tinha preparado, com um foco, vamos dizer, na sua área de especialidade, apesar de todos eles terem a cabeça suficientemente aberta para perceberem o todo, mas a minha ideia era isso. Por onde tem algum fio condutor de trabalhar isso, e eu acho que é bem essa ideia que se casa com a ideia do Cresce Brasil. Por quê? Um problema que com certeza vai aflorar nessas discussões, nesse painel, vai aflorar em todas as discussões sobre as cidades, é um problema de uma brutal falta de financiamento para as cidades. Há uma carência de recursos para as cidades. O tamanho dos desafios é enorme, cada um de nós é capaz de listá-los infindamente, eles se espraiam por saúde, educação, segurança, mobilidade, transporte, iluminação, habitação, e é uma constatação evidente que não há, a priori, recursos disponíveis para o seu enfrentamento com qualidade no curto prazo. E já há um veto da sociedade brasileira a fórmulas, digamos, mais clássicas e ortodoxas de como resolver isso. Não é uma sociedade disposta a nenhum grande aumento de carga tributária. A saída de mais tributação não se demonstra factível num momento próximo. Não é uma sociedade que tenha se demonstrado até agora disposta a partir para um mecanismo que eu chamaria de sudeste asiático, de um brutal rebaixamento de salários como forma de garantir rentabilidade para os negócios e, portanto, sem mexer em carga tributária, aumentar a arrecadação do Estado. Esse é um modelo socialmente perverso e que a sociedade brasileira busca um caminho diferente, e muito menos a ideia de uma redução generalizada de serviços. Nós já temos cidades profundamente carentes de serviços, a ideia de reduzir serviços nas cidades é mais não só antinatural, é antissocial do que qualquer outra. Isso vai colocar um desafio que é tipicamente de engenharia. O único caminho brasileiro para gerar mais recursos é um caminho de aumento de produtividade. Se não é por mais tributação em cima do que tem, se não é por redução dos custos, leia-se, redução de salários, se não é por redução de serviços, o grande desafio para gerar recursos para o Brasil é um desafio de produtividade. Como? Com o capital presente, com a força de trabalho presente, se gera mais riqueza a partir dessa ação. E isso é essencialmente um desafio de engenharia. Discutir produtividade é discutir engenharia na sua essência. Como produzir mais e melhor com os fatores dados. E, portanto, ao discutirmos o financiamento das cidades, temos que nos obrigar a discutir a produtividade geral da economia como capacidade de gerar mais recursos. E, ao mesmo tempo, a produtividade dentro da cidade. Porque a outra coisa que é presente nesse debate o tempo todo é o problema do desperdício do recurso público. É a falta de projeto, é o projeto mal feito, é o projeto refeito, é a obra refeita, é aquela cena que nós todos já assistimos 500 vezes do mesmo buraco aberto 4 vezes por 4 concessionárias diferentes, da falta de coordenação. Existe um sério problema de produtividade na gestão urbana. Eu diria que a gente oscila no Brasil muito entre dois extremos. Ou o que eu de brincadeira chamaria de urbanismo de prancheta, que é a ideia do macroprojeto, uma grande concepção de cidade, tem muito a ver até com a nossa tradição brasiliense de conceber uma cidade nova por completo, ou um grande plano de modificação, e que geralmente não temos nem as condições políticas, nem econômicas, nem funcionais de colocá-lo em prática, ou a gente deriva para situações completamente ad hoc, que é a gestão cotidiana mínima de cada secretaria, de cada engenheiro, resolvendo um problema solto na cidade. Nenhuma desses extremos resolve um problema de produtividade do uso dos recursos municipais hoje. E aí eu acho que, novamente, surge um desafio para nós como engenheiros.
é o desenvolvimento de uma engenharia de cidades. Os engenheiros já desenvolveram, superaram esse desafio no campo da produção industrial. Se a gente pensar no chão de fábrica, desde o século XIX, a engenharia veio sabendo como coordenar os diversos fatores dentro de uma fábrica, que vão do marketing aos recursos humanos, à área comercial, à produção propriamente dita. Esse tipo de concepção tem que ser criado e aplicado à gestão das cidades. A gente sair só do macroplano ou das situações emergenciais da gestão ad hoc e criar, da mesma forma que se desenvolveu uma engenharia de produção, no caso da fábrica, da tradição de produção material, como produzir cidade, como ter engenharia para gerenciar a produção da cidade. Eu queria deixar essas duas provocações só para abrir a conversa. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Marco Aurélio. Eu queria agradecer aos colegas de mesa e também aos demais formuladores pela oportunidade da gente elaborar conjuntamente um projeto que eu já olhei as notas técnicas e estou vendo agora o acabamento final, Rita Casaro, estou achando da melhor qualidade, estou muito feliz de me sentir parte disso. Eu vou fazer uma breve introdução, eu não vou aqui ficar explicando muito o que está no documento, está lá escrito, vocês leiam, depois se tiverem perguntas, vocês façam. Eu vim aqui criar mais uma discussão de contexto e lembrar para vocês que a gente tem aqui permanentemente pensar num projeto para o Brasil. Se a gente não estiver pensando num projeto para o Brasil, dificilmente ele virá de cima para baixo, né? A gente tem que pensar em alguma coisa diferente do que os burocratas são capazes de fazer. A gente tem que construir através da associação, né, social, civil, sindicatos e associações diversas. Então, esse é o caminho mesmo que nós estamos fazendo aqui já há algum tempo, né, Murilo? Tentando fazer esse esforço de permanente reavaliação quais são os caminhos que a gente tem pela frente. Nós estamos numa conjuntura muito complicada. Eu estou aqui na frente do púlpito, aqui no Clube de Engenharia, falando aqui em 2016, mas sabendo que nós estamos dentro de uma situação absolutamente excepcional dentro da história recente do Brasil, da história da democracia brasileira. E, portanto, não é necessário voltar muito atrás para a gente dizer de onde que nós partimos para fazer o projeto. Nós partimos de novembro de 2014, quando foi eleito um governo com uma pauta de propostas ligadas à expansão da infraestrutura, basicamente, no Brasil, e como uma estratégia para engatar um processo de industrialização. Evidentemente que as infraestruturas logísticas e energéticas foram imediatamente tratadas como prioridade nos últimos 13 anos. E chegava um pouco do momento da gente avançar, né, na fronteira da infraestrutura urbana. Claramente, essa é um campo de obras e de intervenção que não atende diretamente o grande capital, né? Vai atender mais a sociedade difusa. E, portanto, é muito curioso que nessa virada de novembro de 2014 a gente tenha reformulado esse projeto que tinha sido eleito, né? Bom, de uma forma ou de outra, eu me recordo aqui algumas percepções de novembro de 2014, quando eu olhei o mapa do Brasil e a divisão dos votos. Eu não sou um marxista, nunca fui, mas me veio claro na ideia de que se tratava de uma luta de classe. Nós tínhamos o Norte e o Nordeste, a rigor, né, fazendo uma escolha determinada, e o Sul-Sudeste com outra escolha completamente diferente. Se a gente entrasse dentro de uma cidade próspera do Sudeste, por exemplo, e olhasse dentro dessa cidade, tinha lá, nas zonas ricas estava o azul, nas zonas mais pobres estava o vermelho. Aquilo, para mim, claramente significava um processo de luta de classe, né? Quando a gente chega em janeiro de 2015 e assume o Ministério da Fazenda um ex-banqueiro, né? Tudo bem que é um engenheiro também, nós temos que valorizar a engenharia, né, João Guilherme? Mas é um engenheiro que vai assumir ali a posição e vem de instituições financeiras, como um homem de confiança, anunciando ali um ajuste fiscal que não fazia muito sentido dentro daquele projeto que havia sido eleito, né? Em seguida, em junho de 2015, prendem Marcelo Odebrecht. É uma prisão preventiva, ele está 1 ano preso, não teve indulto de carnaval, não teve indulto de Natal, enquanto muitos da população carcerária brasileira teve. E não se trata de prisão preventiva. Naquele momento, eu percebi que não havia força política dentro do país capaz de colocar numa prisão um dos atores mais importantes do pacto político brasileiro. Então, tratava-se de alguma coisa vinda de fora.
Quando nós avançamos de junho de 2015 até o presente momento, essas coisas apenas mostram para a gente que se estabeleceu um ambiente de muita instabilidade. Eu, quando vejo a classe política sendo atacada, eu me preocupo também como um todo, eu me preocupo, porque a quem interessa isso? A situação da conjuntura, ela mostra elementos muito contraditórios. Nós temos uma instabilidade política gigantesca, no entanto, há uma grande entrada de capital estrangeiro de curto prazo nesse momento. E, paralelamente, nós assistimos também no Congresso Nacional uma agenda muito pouco debatida econômica que também flui aceleradamente. Essas são combinações que eu acho que são únicas no passado recente e que dão um contexto para a formulação do nosso projeto. Portanto, eu diria que esse projeto é um projeto que tem que se olhar para um ambiente, para um horizonte mais permanente, né? Não adianta a gente ficar pensando de quais são as forças políticas ou os interesses privados que vão estar lucrando ou fazendo bons negócios com a infraestrutura urbana. A gente tem que olhar para frente. Eu concordo plenamente com o Arthur. Eu acho que há uma questão, só para sublinhar o que você está falando também, Arthur. Nós nos habituamos a pensar o Brasil do ponto de vista regional. E você tem toda a razão. Hoje, talvez o recorte melhor para nós entendermos o que é o Brasil seja o recorte das cidades. Eventualmente, quem está morando num grande conglomerado urbano hoje, brasileiro, não está levando uma vida muito diferente de quem está morando em qualquer conglomerado urbano do mundo, incluindo-se as relações de centro-periferia, incluindo-se as questões da desigualdade, do tempo de chegar no trabalho, do planejamento da educação e da saúde de acordo com as necessidades do território e tudo demais. Então, é dentro dessa perspectiva de tentar olhar para o Brasil, para além dessa conjuntura de instabilidade, né, é que a gente se motivou aí a pensar o documento. Eu acho assim, na hora que a gente recorta também, viu, Arthur, o Brasil por cidades, fica mais ou menos claro também a nossa vulnerabilidade, porque os brasileiros precisam comer todo dia. E quem está na cidade não produz alimento. Então, se nós temos mais de 80% dos brasileiros hoje morando na cidade, significa que nós estamos numa situação de muita vulnerabilidade. Porque cada um dos brasileiros que está lá fora tem que comer todos os dias, 3 vezes por dia. O que acontece se esses brasileiros que estão lá fora começarem a não ter mais como comer? Qual é o nível do desemprego e da inflação, porque essas coisas se combinam, que é necessário para que a gente comece a ter fome dentro das cidades? Eu não preciso dizer para vocês que a consequência imediata desse processo é o aumento da insegurança pública. Não surpreende. Então, o processo de instabilidade política no Brasil, ele tem que ser equacionado com um projeto econômico que nos ajude a lidar com essa complexidade. Nós não estamos nos anos 90, quando foi possível a gente praticar uma política de câmbio sobrevalorizado, destruir a indústria brasileira, mas, não obstante, o trabalho informal conseguiu ser o suficiente para conter a ordem política e social. Eventualmente, hoje, 25 anos depois, o grau de urbanização brasileiro agrava este problema. E, eventualmente, esta política econômica de ajuste fiscal e redução do rol de investimentos possíveis leve a uma maior instabilidade política e não uma menor instabilidade política. Então, é muito oportuna essa nossa discussão. Nós estamos falando aqui de investimentos nas cidades, como medida, como estratégia para a geração de empregos. Claramente existe um conjunto enorme de municípios hoje, talvez uns 400 municípios, boa parte deles nas regiões, nos conglomerados urbanos, nas conurbações urbanas, em torno das capitais mesmo. Esses grandes conglomerados urbanos apresentam uma densidade compatível com a viabilidade para o capital privado na prestação de concessão para muitos serviços. Mas a pergunta que nos coloca aqui não é exatamente como que o capital privado vai atender um pedaço dessas necessidades de investimento no Brasil. É muito importante que ele atue e que ele seja vitorioso. Agora, a nossa preocupação aqui também, dentro dessa reflexão, é o que acontece com os demais municípios que não apresentam viabilidade para o capital privado. Seja que possuem baixo nível de gestão, são pequenos, mal estruturados, seja porque não conseguem implementar
um processo de arrecadação de impostos próprios, como ITBU, IPTU, etc., seja porque se localizam em regiões mais distantes e desarticuladas, com os maiores centros urbanos, enfim, uma miríade de causas que levam boa parte das localidades brasileiras e cerca de metade da população a eventualmente ficar de fora dessa onda de investimentos que vai se realizar em algumas grandes cidades brasileiras. Esse processo é ainda mais crítico, porque esses investimentos que vão ser realizados são investimentos que são dotados de muita tecnologia. Provavelmente vão ser acompanhados de mapeamento georreferenciado do território, da criação de integração de sistemas de educação, saúde, de maneira que a gente possa conhecer as necessidades de cada família, de cada território, quantas vacinas tomou, até que ano foi na escola, os filhos e tudo demais, para que a gente possa planejar a nossa ação e atuar nos grandes centros urbanos. Mas o que acontecerá nos pequenos? Quer dizer, nós vamos ter uma iluminação pública onde vai se estabelecer uma infraestrutura distribuída de conectividade digital, capacidade de processamento, sensoriamento remoto. Mas o que vai acontecer? Então, nós vamos ter no país, se não tomarmos cuidado, uma divisão maior, né? Entre um pequeno e próspero Brasil que se projeta em direção ao século XXI e uma imensa maioria que ficou à margem desta economia de mercados e que, portanto, não conseguirá dar esse salto. E não será possível nós termos o que é um único Brasil se a gente continuar não colocando ênfase efetiva, né, no que deve ser feito para todos. Bom, e como fazer para todos? Porque nós, de fato, temos um problema fiscal, eu não vou entrar nessa discussão, mas ele está posto, e para os próximos 2 anos. Então, de alguma maneira, nós temos que equacionar recursos, né, Arthur? Você tem toda a razão quando você diz que o problema é o financiamento. E aí a gente tentou dar uma pensada, pensando um pouco de finanças municipais, tentar gerar algumas ideias, alguns conceitos, inclusive boa parte deles consensuais. O que está no documento, né, modernização de gestão, implementação de sistemas de gestão, né, uma ênfase muito grande no controle de despesas e, portanto, na integração das secretarias, né, no processo de planejamento municipal, integrado com planos diretores. Isso tudo já é um ingrediente dominado pela comunidade de prefeitos do Brasil. O que não fica muito óbvio é de onde vem o dinheiro. E aí não tem outro jeito. O dinheiro tem que vir do governo federal. Ele tem que vir da União, da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas como fazer com que o Tesouro Nacional, dentro de um processo de ajuste fiscal, se proponha a financiar projetos nos municípios? E aí, naturalmente, que nós temos que ter saída tanto para a qualidade dos projetos, quer dizer, recursos para que a engenharia possa estabelecer os parâmetros da intervenção, mas também recursos para se realizarem as obras. E, naturalmente, que a Secretaria de Tesouro Nacional vai estar tão mais propensa a estudar projetos específicos de financiamento ou investimento em educação, saúde, etc., na medida em que bons projetos sejam apresentados. Então, para que bons projetos sejam apresentados, os estados, aqui a gente pensou nos estados, podem ocupar um papel muito importante nisso, né, como mobilizadores de recursos para as prefeituras menos capacitadas conduzirem processos de licitação para formulação de projetos e posterior apoio, né? E, mais uma vez, como fazer isso? Bom, de onde vem o dinheiro? E aí, o dinheiro ele existe. O dinheiro ele existe. Ele só está sendo mal equacionado, né, pela nossa tradição política. Boa parte das obras no nível municipal e estadual, do território brasileiro, hoje se apresentam dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União e na forma de emendas parlamentares, muitas emendas parlamentares que prevêem projetos, pontezinhas, rodovia, recapeamento de rodovia, construir um hospital, construir uma escola, construir uma creche, etc, etc, etc. Só que esses projetos hoje, eles na realidade nem existem, porque os parlamentares se pleiteiam hoje junto do Ministério das Cidades recursos orçamentários para as obras, o Ministério das Cidades
por critérios que nem sempre nós compreendemos, decide se esses recursos vão ser recursos orçamentários ou recursos financiados pelos bancos públicos. Muito bem, essa talvez não seja a melhor maneira da gente combinar recursos públicos. Quer dizer, se nós pensarmos que os recursos orçamentários são recursos não reembolsáveis, ou seja, as prefeituras não precisam devolver o dinheiro para a União, o dinheiro da pontezinha, etc., que está sendo aprovado na emenda parlamentar. Enquanto que, se eles forem pedir o dinheiro nos bancos públicos, as prefeituras se endividam para fazer isso. Endividam, às vezes, de maneira cara, custosa. Então, uma das propostas que a gente fez foi tentar iniciar uma discussão, ela não é simples de ser implementada, onde nós combinaríamos os recursos para gastos de capital, gastos de investimento previstos no orçamento federal, seriam direcionados para os bancos públicos e os bancos públicos combinariam recursos não reembolsáveis com recursos reembolsáveis a partir da alocação e das necessidades do projeto. Então, por exemplo, uma prefeitura muito pequenininha ou muito frágil, numa situação difícil, que não conseguiria realizar bons projetos e conseguir gerir os investimentos, ela eventualmente pode contar com o governo do Estado para a formulação de projetos e com os bancos públicos para colocarem uma maior parte de recursos não reembolsáveis e uma pequena parte de recursos reembolsáveis. Ou seja, combinar recursos reembolsáveis com não reembolsáveis de acordo com a necessidade, com o perfil, né, e com a capacidade de cada uma das prefeituras de repagar aqueles recursos. Então, essa é uma maneira que a gente encontrou, que ela é uma maneira que contribui para uma melhor avaliação desses projetos, né? Porque os bancos públicos, eles hoje estão preparados, eles já fazem isso. Eles sabem avaliar projetos de acordo com a sua viabilidade, de acordo com o seu cronograma físico-financeiro, de acordo com o bom uso de tecnologias, né? Com a comprovação do uso dos recursos. Os bancos públicos já trabalham assim. Então, seria simplesmente o caso de aumentar a qualidade da alocação de recursos no país, contribuindo para o que o autor falou, de certa maneira, para a gente aumentar aí uma das dimensões, né, do aumento da eficiência, que é a eficiência alocativa. Eu não vou falar mais, eu vou me esgotar aqui, aguardar as perguntas e passo a palavra para o nosso colega Jurandir. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, as duas apresentações que me antecederam já nos reduz, em boa parte, o que nós pretendíamos falar. Eu acho que, com isso, a gente pode ser o mais objetivo possível, já lançando aqui as ideias, especificamente, não só sobre a questão da mobilidade, mas pensando muito na questão do que nós vamos levar para os candidatos a prefeito, o que nós vamos levar para os municípios que a federação e os sindicatos de engenheiros pretendem discutir nessas próximas eleições. Como já foi falado aqui mais de uma vez, o país hoje, o Brasil, já é um país urbano, 84%, 85% de pessoas vivendo, os brasileiros vivendo nas cidades. Portanto, o drama que alguns países sofrerão nesses próximos 30 anos, que é o caso principalmente da Índia, da Nigéria e da China, porque a terra como um todo é 55%, o que nós já estamos em 85%, esse drama todo nós já vivemos. Quer dizer, nós já chegamos, todo mundo já chegou por lá. O problema é que chegou mal acomodado, a situação foi mal planejada, isso tudo aconteceu num prazo de tempo relativamente curto, não tão curto assim, mas foi relativamente curto, e nós tivemos uma migração forte, de cerca de, com também uma taxa vegetativa de crescimento, lógico, de cerca de 120 milhões de pessoas, das 170 milhões que hoje estão nas cidades, 120, esse crescimento ocorreu nos 50 anos passados. Bom, isso tudo, de 50 para 170 milhões de urbanos, representa mais do que o triplo também de infraestrutura necessária. É tudo aquilo que nós estamos discutindo nesse material aqui do Cresce Cidades. É preciso muito mais habitação, saneamento, a questão da mobilidade e tudo mais. Eu queria, então, focar agora, e depois nos debates a gente pode estender tempo para outras áreas, na questão da mobilidade. Se nós olharmos para esse país, como bem já disse o Marco Aurélio e também o Arthur, essa concentração é grande, né? Nós temos 170 milhões de habitantes vivendo nas cidades. Agora, o que é também uma outra concentração
é que apenas 300 dos 5.570 municípios, cerca de 5.570, apenas 300 deles têm mais de 100 mil habitantes. Alguns, 17 da sua cidade, já têm mais de 1 milhão. E o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, que já são cidades globais, já atinge aí a faixa da questão metropolitana. No caso de São Paulo, 22 milhões, e aqui no Rio, 11 milhões. Mas, volto para cá, nós temos 300 municípios onde realmente a questão da mobilidade, estou me alertando para isso, já é um fator realmente de ineficiência, de um custo, de uma quebra de produtividade que marca o custo todo do nosso país. Bom, mas o que fazer também com os outros municípios? Nos outros municípios, acho que a nossa mensagem tem que ser uma mensagem de simplicidade. Como já foi muito bem dito aqui, nós não temos recursos fáceis. Os nossos prefeitos não lidarão com fartura financeira, com fartura de investimento em termos monetários. Isso é pacífico. A situação que nós estamos vivendo, todo mundo sabe, todo mundo já está fortemente conhecendo aqui, vai perdurar no mínimo até 2018, 2019, quando, então, esse fundo de poço, que aparentemente estamos atingindo, pode começar a sobressair e botar a cabeça para fora. Então, o que nós temos que fazer? Basicamente, para cidades menores, acho que nós temos que mostrar que a mobilidade ela não depende somente de grandes artefatos, metrôs, trens, ônibus, VLTs, BRTs. Nas pequenas cidades, os prefeitos podem, sim, dar um tratamento para a mobilidade de baixo custo, mas com criatividade, tratando da questão dos bons calçamentos, do andar a pé, das bicicletas, que é o andar não motorizado, e, obviamente, saber fazer, e aí que está o grande segredo, que nós pecamos muito nesses anos, saber fazer com que o uso e ocupação do solo não seja a perversidade que nós vivemos no Brasil. O que aconteceu com esse país? O que acontece até hoje? Cidades e cidades, onde você tem situações de uma habitação, de moradias precárias e sem um emprego, e uma alta concentração de emprego em outros pontos da cidade, levando a deslocamentos pendulares totalmente insanos e irracionais. Mas isso não acontece só com a questão do emprego. Quantos de nós não ouvimos falar a demanda da população por peruas ou por vans escolares? Não estamos precisando de vans aqui escolares. Por quê? As escolas também precisam ser melhor distribuídas. Por que fazer uma escola para 2.000, 3.000 alunos, ao invés de fazer 10 escolas para menos alunos? Mas tem a questão da economia de escala. Mas quanto custa essas externalidades? Isso tudo outros países já resolveram, outros países já viram. Então, o planejamento urbano com o uso e ocupação do solo de forma inteligente, racional, esse é um fato que me deixa atônito. Eu pego uma cidade como Campinas, onde eu vivo, por exemplo. Campinas tem, um exemplo concreto, Campinas tem metade da área de São Paulo, 850 quilômetros quadrados. São Paulo tem 1.700. Campinas tem 1/10 da população de São Paulo, e metade da área. Grandes vazios urbanos. Campinas tem fazendas dentro da cidade. E ainda, apesar disso tudo, todos os prefeitos recentes abriram e permitiram o loteamento numa especulação imobiliária perversa a 30, 32, 35 quilômetros do centro da cidade. Pega Curitiba. Curitiba tem metade da área de Campinas e o dobro da população de Campinas. E funciona. Então, é óbvio que essa questão do uso e ocupação do solo é vital e nós precisamos impregnar esse debate para todos os nossos colegas prefeitos, ou companheiros, ou aqueles que forem disputar. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar, a questão institucional, a organização institucional do município. É impressionante como nós estamos notando, ao andar pelos municípios, uma total incompreensão do que é a gestão das cidades. Já foi dito aqui. E nós, engenheiros, que muitas vezes ficamos de fora, deixamos com que sejam eleitos e participem desse processo de uma gestão de cidade os mais incompetentes, mas que são carismáticos. O que você observa de radialistas, de dono de farmácia, dono de açougue,
que porque tem um sorriso, ou médico que faz ligação de trompa, virar prefeito e depois não saber o que fazer, é um negócio maluco. E nós, como um pouco mais de saber da questão da infraestrutura, da questão da educação, que permeia tudo isso, da questão da saúde, que também tem a ver com infraestrutura, não só, nós precisamos ser mais atuantes. A questão do transporte. O que eu mais ouço também são consultas para nós, do tipo assim: secretário, o sindicato, consultor, o nome que você queira dar, eu estava pensando em lançar aqui na minha plataforma também um VLT para a minha cidade. A cidade, às vezes, tem 50, 100, 120 mil habitantes, ou que seja até 1 milhão de habitantes. Mas por que um VLT? Não, porque parece que isso é um sonho que todos têm, é algo que você precisa também jogar sonhos à população. Olha, jogar sonhos sem ação, isso tem outro significado, né? Isso cheira muito mais a um populismo barato, a uma demagogia, que você não vai conseguir depois cumprir essas promessas. Botar o pé no chão. O VLT é necessário aonde você tem uma demanda mínima, assim como o metrô é necessário onde você tem uma demanda para ele. Um trem suburbano é necessário. Um BRT, um ônibus canalizado, é necessário. Agora, se você tem corredores com 3.000 passageiros hora na hora pico, 2.000 passageiros hora na hora pico, você não precisa mais do que, talvez, uma faixa exclusiva. E por que não investir nas pontas? Por que não investir na periferia, em calçadões? Por que não investir na periferia, em ciclovias? Por que só fazer isso no centro da cidade? Porque dá visibilidade. Mas pega o exemplo do Peñalosa. Peñalosa em Bogotá, lá atrás, foi prefeito de Bogotá. Se alguém foi em Bogotá recentemente, viu isso. Ele meteu bala em ciclovias, faixas de pedestres, calçadões, nas pontas. Aquilo foi uma alegria, valorizou toda a região, criou e gerou novos empregos. E você deslocou um pouco a centralidade da cidade para novos subcentros. É isso que a gente precisa mostrar e convencer. Nem tudo se resolve com milhões e milhões e milhões de reais. Há muitas ideias inovadoras de baixo custo. E, por falar em inovação, é preciso mostrar também para todos eles, todos os candidatos, que é preciso inovar. É preciso buscar alternativas novas de acordo com a sua situação. Concordo, não há que ser desfavorável à mototáxi em São Paulo, e porque eu acho que mototáxi em São Paulo é uma barbaridade, eu vou no Nordeste e acho que eu tenho que ser também contra a mototáxi. São realidades completamente diferentes. Você vai numa cidadezinha pequena, você vê mototáxi lá, com distâncias de 200, 300 metros, 800 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. São Paulo, Rio de Janeiro, distâncias de 4, 5, 10, 12, 15 quilômetros, num tráfego que mata, em São Paulo, 2 motociclistas a cada 3 dias. Então, são pontos de vista diferentes. Não podemos equalizar, mas nós podemos pensar, isso sim, em situações para cada região e para cada população que nós estamos falando. Por fim, eu queria só lembrar aqui o seguinte: é convencer a todos que é fundamental, não tem como voltar atrás, é fundamental você procurar a digitalização da sua cidade. É fundamental. Implica em muitos recursos? É preciso ver, é preciso pensar. E nós estamos aqui conversando com o Rufo, temos que ter ideias para isso. Fazer com que, através da internet, ela deixe de ser meramente informativa. Tem gente que pensa que a internet é para abrir lá dentro e olhar no Google. E o Google vai falar para você, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Não. É preciso que os portais de município médio, município de 40, 50, 100, 150 mil habitantes, façam a integração
Também tive diversas vezes em Bogotá. Comparação. E a comparação realmente tem que ser feita com muito cuidado. Quando se falou aqui na questão da falta de problema de financiamento, é que realmente não existem recursos nas cidades, exceto talvez em algumas capitais, em algumas cidades específicas, principalmente do Sul, para qualquer investimento. Não tem condições, não há hipótese. No caso e eu vou mencionar mais Caxias, né, que é onde eu tenho mais experiência, só para que a nossa audiência aqui tenha uma ideia, Caxias é considerado um município rico, porque é o segundo município mais importante do Estado, o segundo município em arrecadação, se não me engano, 15º, 16º do país. Para que a gente faça uma ligeira análise, basta dizer que o orçamento da cidade do Rio de Janeiro está no entorno de 20 bilhões de reais, um pouco mais. Caxias não chega a 2. Então, o que adianta ser o segundo, se o primeiro é 20 bilhões e o segundo é 2? Lógico que a população não é igual, a população é mais ou menos 1/5, né? A diferença é 5 para 1. Mas, de qualquer forma, se a gente analisar o orçamento per capita do município como o de Caxias, é menos da metade do orçamento per capita do Rio de Janeiro, com necessidades de infraestrutura muito maiores. Quer dizer, a quantidade de crianças que necessitam da escola pública, em Caxias é alguma coisa no torno de quase 100 mil alunos, é muito maior do que da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Se você observar a questão da saúde pública, então, é um milagre o que se faz. Por quê? E em Caxias, 860 mil habitantes, mil pessoas. Então, realmente, essa repartição de recursos federal, estadual e municipal é absolutamente injusta, né? E eu não vou falar mais sobre esse assunto aqui, porque eu acho que isso
já é dito por muita gente. O que eu queria deixar aqui de proposta, já que, como eu estava comentando, né, é a minha experiência pessoal e que eu observo que mesmo tendo ocupado diversas posições, né, tanto no Estado quanto no município, ao longo outro dia estava vendo, meio século de vida profissional, eu acho que nos últimos 3 anos e meio eu aprendi mais do que nos outros 36 anos, 37 anos de vida profissional. E aí, o que eu queria passar era essa experiência, como eu digo, que eu adquiri com a mão na massa e o pé na lama. E que seriam as seguintes. A primeira seria que a gente envolvesse fortemente, e isso é possível fazer, a academia. Quer dizer, não existe a menor relação, pelo menos eu não observo isso, entre, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a UERJ, a UENF, as universidades que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro e as administrações municipais. Quer dizer, hoje nós temos tentado fazer isso e temos tido algum sucesso, aí eu volto a falar sobre as experiências de Caxias, com uma universidade particular. Mas as universidades públicas não têm qualquer envolvimento, nem na área de facilitação na graduação, ou na área de pós-graduação, das teses, dos estudos, não existe praticamente essa relação. E essa relação, ela devia ser mandatória, devia ser obrigatória. Eu me recordo que, em determinado momento, quando eu ainda dava aula na universidade, na Escola Politécnica de Engenharia, o professor Jordão, conhecido por muitos aqui, ele teve uma sensacional ideia, que era o seguinte: os alunos, os projetos de fim de curso, em vez de serem projetos que fossem, digamos, teóricos, projetos hipotéticos, por exemplo, um projeto de fazer uma rede de esgotamento sanitário ou uma estação de tratamento de água, em vez de fazer um projeto hipotético, fosse feito um projeto para determinada cidade, para determinado bairro de determinada cidade. Isso foi um sucesso. Conseguimos fazer isso durante 3 anos e isso envolveu projetos que chegavam a ponto de estarem prontos para entrar na Caixa Econômica. E isso custou um valor ínfimo, uma vez que a gente utilizava professores e alunos da universidade, tendo que só agregar algum recurso para um cadista, alguma coisa assim. Então, isso é absolutamente possível, né? Especialmente na área de projetos e também na área, uma outra importantíssima, que é a engenharia pública. A engenharia pública praticamente não existe, né, nos municípios brasileiros, que é aquela engenharia que pode ajudar, por exemplo, a autoconstrução. Vicente Loureiro, há cerca de 10 anos atrás, me ensinava isso e eu hoje comprovo. De cada 10 habitações nas regiões pobres da periferia das grandes cidades, mais ou menos 3, ou talvez, no máximo, 4, são feitas com base em projeto. Elas são licenciadas no órgão municipal. As outras 6 ou 7, de cada 10, eu digo, 60% a 70%, são feitas absolutamente à margem de qualquer, digamos, formalidade técnica ou administrativa. E, em geral, em terrenos inadequados, de forma a provocar problemas, inclusive, de gastos desnecessários e inseguras. E não existe, por exemplo, nenhum órgão nas prefeituras que possa minimamente orientar as pessoas a construir sua casa. O programa Minha Casa Minha Vida, eu volto a falar nisso porque a nossa experiência é recente, é um programa que tem um subsídio brutal, né? Um subsídio imenso, quer dizer, só para que as pessoas tenham uma ideia aqui, cada unidade custa R$ 75 mil à Caixa Econômica, quer dizer, o construtor recebe R$ 75 mil, pagos pela Caixa Econômica, lógico que são recursos federais, e quem compra, na chamada faixa 1, paga no máximo R$ 10 mil, não pode passar de R$ 10 mil o que ele vai pagar ao longo de 10 anos, que seria 5% de R$ 1.600, que é o teto que ele pode ser elegível para esse programa. Então, é um imenso subsídio. Mesmo nessas circunstâncias,
esse programa está longe de atender a maior parte da população que precisa uma habitação minimamente digna. Em Caxias, por exemplo, nós temos uma carência já levantada de alguma coisa em torno de 50 mil famílias. E conseguimos, a duras penas, e fomos o município que mais realizou na Baixada Fluminense, conseguimos fazer, nos últimos 3 anos e meio, cerca de 7 mil residências. Quer dizer, muito longe ainda de atender às necessidades. Então, temos que investir ainda na urbanização de áreas que não tem calçamento, que não tem pavimentação, não tem água, não tem drenagem, etc. E, além disso, apoiar a autoconstrução, apoiar a construção feita de uma maneira que possa atender à capacidade financeira que tem essas famílias dessa região tão empobrecida e que não tem condições, por exemplo, de contratar um engenheiro e pagar a RT, pagar o projetista, etc. É impossível. A gente vive esse drama na Secretaria de Urbanismo, quer dizer, o cidadão é multado porque ele não tem uma habitação regularizada com um projeto com RT, etc., e ele fala, mas doutor, eu até procurei um engenheiro, mas ele me cobrou 25 mil reais para fazer projetinho e fazer RT. Eu não tenho. Se eu tivesse 25 mil reais, eu tinha colocado a laje. Entendeu? Que vai ser muito menos que isso. Então, é uma dicotomia incrível entre o que existe de realidade nas cidades e o que a gente acha que pode existir ou tem a pretensão de que pode forçar que exista através de uma regulamentação que atende a uma parte da cidade, mas não atende a maior parte. E portanto, a gente tem que mergulhar mais nesse mundo, que é um mundo que a gente, com toda a nossa pretensão, né, de engenheiros que conhecem muito, a gente não conhece. Eu falo humildemente aqui, com a minha experiência, que eu tive choques fantásticos, né, trabalhando nessa região. Por exemplo, uma coisa que eu já citei, talvez em uma outra audiência, quer dizer, são regiões carentes de tantas necessidades, mas o que mais me pedem, por exemplo, quando eu ando na rua e geralmente conversando com muitas pessoas, o que poderia ser? Poderia ser o quê? Poderia ser saneamento? Não é. O que mais me pedem? Poderia ser asfalto? Não é. Praça? Não é. Seria o quê? Segurança? Não é. Iluminação pública? Não é. O que pode ser? Não é? A gente fica assim, a gente nem lembra disso. É creche. Creche. O que mais pede? Creche. Exatamente porque a chance que principalmente as mulheres trabalhadoras têm de deixar seus filhos e poder conseguir uma renda em outro local, em um supermercado aqui na Zona Sul, ou numa casa de família, etc. Creche, isso eu não imaginava. Outra coisa, só para, não sei se estou me alongando um pouquinho, mas que eu acho incrível é o seguinte, eu contei que a Minha Casa Minha Vida, a renda familiar, no máximo é R$ 1.600. As pessoas pagam no máximo 5% da renda familiar como aluguel. Como aluguel não, como prestação da casa, durante 10 anos. 5% de R$ 1.680 por mês, mais do que razoável, tá certo? R$ 80 por mês, no fim do ano, quanto seria? R$ 1.000. Durante 10 anos, R$ 10.000. O máximo que se paga é R$ 10.000. Não é razoável? Não, não é. Eu fiquei perplexo. Por que não é? Porque o cidadão fala comigo, doutor, eu não tenho condições de me candidatar à Minha Casa Minha Vida. Mas você não tem R$ 80 por mês? Ele falou, não tenho condições. Eu moro numa casa onde eu não pago nada, porque está lá na beira do rio, uma área alagada. É uma posse. Então, eu não pago nada. Agora, além disso, a minha água é gato. Então, eu não pago a água. Lá eu vou ter que pagar. E vou ser mais R$ 70. Eu não pago luz, que é gato. A minha energia elétrica também é gato, seria alguma coisa de torno de R$ 90, R$ 100. Também não... E aí não tem condição. E, além disso, Minha Casa Minha Vida tem condomínio, que custa R$ 70. Se somar tudo, dá mais de 300. Eu não tenho condição de pagar R$ 300. Eu nunca imaginei, por exemplo, esse tipo de situação. Quer dizer, as faixas de renda mais baixas, elas são tão
pressionados do ponto de vista da renda e não têm condição de arcar com um programa, com um subsídio tão alto como é o Minha Casa Minha Vida. Bom, mas eu queria falar só que queria deixar aqui duas propostas, né? Uma seria essa da academia, né? Da gente envolver mais a academia, e especialmente com relação à engenharia pública. E o outro, que eu realmente, quando eu acho que foi aqui o nosso colega Jurandir que falou na questão da internet, né, eu acho que realmente é o tipo do negócio que é um salto que a gente pode dar e que não é difícil. Quer dizer, todo mundo hoje tem telefone celular, todo mundo hoje minimamente tem acesso à internet, né? Inclusive as camadas mais pobres. A gente vê, nem existe quase mais lan house, as pessoas já têm o seu próprio capacidade de acesso à internet por opções de meios, mas também existem ainda muitas lan houses. Então a gente tem que realmente passar rapidamente para informatizar, e eu queria dizer isso que é a nossa experiência pessoal lá, que está sendo a de informatizar todo o processo de licenciamento de obras, por exemplo, que é facílimo e que faz com que a pessoa possa licenciar uma obra sem sair da sua casa, ao invés de ir diversas vezes levar plantas, projetos. Eu estou falando da parte da cidade formal, né? Eu estava enfatizando aqui a cidade mais pobre e informal, mas na cidade formal as pessoas necessitam também de se adequar à regulamentação que existe, e, nesse particular, a gente ainda está no século XIX, não digo nem no século XX, em muitas circunstâncias, do ponto de vista da burocracia, da dificuldade e do custo que isso gera, fazendo, inclusive, que boa parte dos engenheiros, por exemplo, e arquitetos, atuem só do ponto de vista dessa burocracia insana, ao invés de se dedicar ao seu mistério. Bom, então era isso que eu acho que eu gostaria de pontuar, porque realmente, e eu acho que eu fui chamado aqui por conta disso, eu tenho contado minha experiência para algumas pessoas e realmente isso estimula a que eu divulgue, e me estimula a divulgar e a compartilhar essa minha experiência, que para mim realmente tem sido uma coisa inédita na minha vida e que me fez abrir os olhos para essa digamos, grande imensidão de pessoas que vivem nas áreas metropolitanas, e a do Rio de Janeiro, talvez o Vicente venha falar nisso, é a mais problemática do Brasil, né? A zona metropolitana do Rio de Janeiro, e que realmente a gente tem dedicado muito pouca atenção, e especialmente do ponto de vista da nossa engenharia. É isso que eu queria. Obrigado. Senhores e senhoras, é um imenso prazer poder participar de um evento dessa magnitude, lançamento de um programa, permitam falar dessa forma, um programa que coloca na agenda política, ou pretende colocar na agenda política das próximas eleições municipais, o tema das cidades. Então, eu acho, sem ler o documento, apenas folhei, mas eu queria me congratular com a Federação Nacional dos Engenheiros pela oportunidade, pela importância e pelo senso pela sensibilidade de apontar para os candidatos, os futuros candidatos a prefeitos, aos vereadores, né, a importância e o significado que as cidades têm hoje no nosso país e que continuarão a ter, e nas quais a gente tem que procurar cada vez fazer melhor as políticas públicas, os investimentos, para que a nossa qualidade de vida, a situação do país como um todo possa melhorar. Tem alguns autores que já afirmam que este nosso século, o século XXI, é o século das cidades, e que nós veremos importantes transformações, né, e algumas delas desempenhando um papel importante, um papel de talvez até em substituição a alguns estados. Alguns chegam a radicalizar, apontando que elas serão talvez, em alguns casos, algumas metrópoles, o caso de Singapura, Hong Kong, por exemplo, só para citar, exercem papel de cidade-estado, e que algumas outras devem se incorporar nessa estratégia, e que o serviço diplomático das nações
provavelmente terão seus desdobramentos, filiações, né, de serviços diplomáticos locais. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, já tem secretarias ou algo equivalente de relações internacionais. Então, é fato isso, e acredito que a tendência é que essas questões fiquem ainda mais presentes em algumas dessas cidades, polarizem os negócios, polarizem os serviços, né, e os interesses do mundo globalizado aí nas próximas décadas. Nos últimos dias, esse movimento da Grã-Bretanha de sair da União Europeia, vários especialistas, várias matérias, aí, de artigos, articulistas em jornais, apresentando preocupação com relação à City de Londres, onde se concentram importantes bancos, seguradoras e etc., o risco de 60 a 70 mil empregos qualificados deixarem Londres nos próximos meses por conta dessa decisão política que a sociedade britânica tomou. Então, cito esse exemplo apenas para mostrar a proeminência, o protagonismo que as nossas cidades passam a ter no mundo e que alguns negócios indiscutivelmente só podem ser exercidos, são vocacionados para estarem nas cidades, têm e terão no mundo contemporâneo. Então, nesse sentido, eu acho que a iniciativa da Federação, fundamental, muito bem-vinda, e creio que vai ser muito útil, vai dar muito subsídio para que as discussões fiquem mais qualificadas e mais antenadas com os desafios urbanos. E eu vou me permitir, presidente, incluir os desafios metropolitanos, urbanos e metropolitanos. Se temos 80% ou perto disso, pessoas vivendo no Brasil nas cidades, quase a metade deles, um pouco mais, talvez, estejam vivendo em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. É um fenômeno parecido com o metropolitano, de menor escala. Então, portanto, na vida urbana brasileira, uma boa parcela dela, bastante desafios e a necessidade muito grande de contribuições para formular soluções e propor políticas mais equânimes, mais justas, que permitam um desenvolvimento mais equilibrado, com menos desigualdade. Preocupa, claro, e o Paulo falou nisso, o professor Paulo, aqui, preocupa, claro, as circunstâncias que o país atravessa, o tempo que a gente pode levar para sair dessa situação, né, porque um amigo dizia, e eu concordo, você quer ver a fisionomia de uma recessão, de um período ruim da economia, a fisionomia concreta, o rebatimento concreto disso está nas cidades. É só olhar as periferias ou algumas áreas degradadas ou de situação de risco, que você vai ver o que é o resultado da situação econômica. Ela tem um rebatimento físico, por mais que os papéis podem ser voláteis, o capital internacional especulativo ir e sumir da noite para o dia, mas deixa rastro, e o rastro que ele deixa tem sido principalmente nas cidades do mundo, e em nossas, temos aí, né, boa parte da nossa periferia, o espelho de circunstâncias de não crescer, de ter um processo de desenvolvimento contido ou recessivo. E a maior parte do que ocorre, o Luiz Edmundo já citou aqui, do que ocorre, a maneira de reproduzir as nossas cidades, de reproduzirmos as nossas cidades, é uma maneira ainda doentia. Nós não encontramos uma solução, uma equação, e, portanto, um documento desse faz sentido, é importante, porque pode ajudar a gente a discutir essa equação, que é como é que a gente faz para que as cidades não se reproduzam de forma tão doentia. Quer dizer, nós reproduzimos a cada ano, né, seja aqui na metrópole do Rio de Janeiro, em outras, nós reproduzimos mais iniquidades. Quer dizer, boa parte daquilo que acontece de crescimento, de expansão do território metropolitano do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil ocorre de maneira informal, gerando mais passivo urbanístico, social, ambiental, que a gente tem que continuar a procurar soluções. Então, aquilo que a gente já tem, que é um imenso desafio, se renova a cada ano com essa prática em que a gente não conseguiu incluir, oferecer soluções que possam reduzir essa forma doentia de reprodução do tecido urbano das cidades ou das metrópoles brasileiras. Em que pese, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, com todas as suas dificuldades citadas aqui, os seus problemas, alguns locacionais, de custo, enfim,
de manutenção, mas em que pese, no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos nos últimos 6 anos, tempo de duração do Minha Casa Minha Vida até agora, mais de 150 mil casas produzidas, casas ou apartamentos, habitações, um investimento de 12 bilhões. Então, na história de política de habitação no Brasil, é importante reconhecer esse número e perceber a importância dele. Mesmo esse número, mesmo tendo vivido um período, digamos, de uma certa marcha batida de crescimento da economia, não foi suficiente para frear essa informalidade, essa expansão informal. Na região metropolitana do Rio, mais ou menos crescemos a 60 km² por ano, de forma sem controle urbanístico, sem provisão de infraestrutura. Isso dá mais ou menos uma metade de um município de Niterói ou de um maior que o município de São João de Meriti em termos territoriais. Mas o mais grave é que esse fenômeno é bastante periférico, cada vez mais periférico e disperso, o que torna mais custoso tanto chegar à infraestrutura e os serviços essenciais, né, do mundo urbano lá, como fazer a manutenção deles. Então, essa atitude de vocês é mais do que oportuna, é uma atitude que eu tenho certeza que vai render, vai incomodar vocês, e eu quero me ombrear aqui, quero me inscrever para poder colaborar, contribuir com o que pudermos, porque é uma iniciativa, apesar de não ser engenheiro, eu sou arquiteto, urbanista, mas acho que podemos combinar em algumas coisas, né? Temos uma gênese muito parecida. Então, eu creio que é uma iniciativa muito importante que vai incomodar, no bom sentido, né, todos vocês, no sentido de ter mais cobrança, ter mais apelo por parte dos candidatos, no sentido de aprofundar aqui e acolá o que vocês estão sugerindo. O Arthur apontou com sabedoria a falta de financiamento e indicando que o aumento da produtividade dos serviços públicos, né, e da engenharia, que ele chamou de engenharia das cidades, poderia ser uma solução importante, apontando talvez como uma solução mais significativa, deixando isso como provocação. Eu acato, Arthur, mas eu queria, devolvendo a sua provocação, dizer que eu acho que tem que ter modelo, tem que ter a modelagem. Não é porque sou urbanista, mas se a gente não tiver modelo, se a gente não souber para onde vai, como é que a gente melhora a produtividade? Então, é fundamental que a gente possa modelar a concepção de como que a gente pode construir a infraestrutura necessária ou fazer aqueles investimentos estruturantes de maneira concatenada para que as coisas possam acontecer de modo integrado e articulado. Quer dizer, para que, ao fazer um investimento importante, estruturador, do processo de desenvolvimento em transporte público, um investimento robusto, possa estar acoplado a ele a produção de habitação de interesse social, possa estar acoplado a ele em investimentos importantes nas centralidades, nas estações nodais, coisas que a gente fala há muito tempo, né? Compatibilizado com o uso do solo, como frisou Jurandir, a gente fala há muito tempo, mas a gente não pratica, a gente não consegue um ambiente, apesar de termos relações institucionais, a gente não consegue muito promover essa integração. Então, eu queria dizer que talvez a modelagem pudesse ser, né, o modelo a perseguir, possa ser o ambiente, né, para que aumento da produtividade, para que essa engenharia das cidades consiga contribuir para que possamos reduzir ou remir um pouco esse passivo acumulado das nossas cidades. Depois, eu acho que o Paulo coloca as dificuldades, o receituário posto que todo mundo aponta, como a modernização da gestão, o controle das despesas, o planejamento integrado e as dificuldades de financiar isso, né, a dispersão que às vezes pode acontecer de cidades pequenas que não conseguirão ter capacidade para atuar nesses temas, e falta de recursos mesmo para enfrentar esses desafios, que são de melhoria efetiva da gestão e de uso mais racional dos recursos. Eu acho, Paulo, sem também querer responder, apenas colocando para contribuir, que eu acho que a gente precisa trabalhar nas aglomerações, seja as aglomerações metropolitanas ou as aglomerações urbanas, que já ocorrem em vários pontos do território do Estado, do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu acho que a gente pode, com isso, fazer com que os recursos possam ser potencializados. Digo isso porque, no caso do Rio de Janeiro, e eu creio que isso está presente também em outras regiões,
não conheço no detalhe, mas no Rio de Janeiro nós temos um dos melhores IDHs do Brasil, em termos urbanos, e o pior, na mesma região metropolitana. Nós temos desigualdades muito intensas e eu acho que trabalhar na aglomeração pode fazer com que a gente consiga racionalizar os recursos e levantar o patamar desses territórios do ponto de vista da qualidade de vida e do desenvolvimento mais acanhados. Depois, Jurandir citou exemplos da necessidade de a gente ter simplicidade, pé no chão, em função também dessa escassez, dessa expectativa de um período mais difícil, de investimento, dificuldade de investimento, e que precisamos fazer uma distribuição espacial mais ordenada, e acho que concordo plenamente, quer dizer, o uso do solo é fundamental, é preciso que a gente incorpore isso em geral é secundarizado, é tido como uma parte das prefeituras, eu trabalho nisso há muito tempo, a vida inteira, é colocado mais como cumprir tabela, poucos municípios enfrentam, de fato, esse desafio. Basta ver, por exemplo, que o Estatuto da Cidade trouxe importantes instrumentos de geração de recursos, de inovação, e que pouquíssimos municípios brasileiros conseguiram lançar a mão desses instrumentos inovadores, né? Então, tal qual, talvez até o desconhecimento mesmo, né, da capacidade de alavancagem de recursos que alguns desses instrumentos presentes no Estatuto da Cidade trouxeram há mais de 10 anos, já foi 2001, né? 2001 que foi editado, né? Já tem 14, 15 anos, e a gente, em pouquíssimos municípios, conseguiu utilizar. Então, a inovação também, ele cita a questão da inovação e fala dos bons projetos. Aí eu quero dar um exemplo de que também a atitude pode ajudar muito, uma atitude não necessariamente de grandes investimentos. Há 40 anos, o Lerner, quando foi prefeito lá em Curitiba, lançou o primeiro calçadão no Brasil. Foi questionado, os comerciantes reclamaram bastante e virou moda. Todas as cidades brasileiras, hoje, médias, pequenas mesmo, tem lá o seu calçadãozinho, virou um símbolo até de status. Agora, recentemente, o prefeito Eduardo Paes, não vou entrar no mérito do VLT, se o traçado está certo, tomou a atitude de pegar a Rio Branco, que é a principal avenida de toda a metrópole, e resolveu, num trecho dela, um trecho importante dela, destinar ao pedestre e ao transporte coletivo. Acho que é uma atitude corajosa, uma atitude simbólica e que eu acho que a gente pode cobrar dos próximos prefeitos em algumas cidades. Não precisa ser VLT, mas pode ser isso, a medida de reservar as áreas mais importantes, os corredores, ou trechos dos corredores mais importantes, reservar ao transporte coletivo, ao pedestre. Eu acho que isso é um tipo de solução que não requer muito recurso. Claro, isso não pode valer para todas as outras questões, tem questões que exigem investimento, mas tem outras também que têm a ver com o comportamento da sociedade, nosso comportamento como cidadão, a atitude que a gente tem diante do lixo que a gente produz. Tem muita coisa que não requer necessariamente dinheiro, investimento, mas que requer comportamento, requer atitude, tanto do agente político como da gente como cidadão. Então, acho que eu queria complementar, se você me permite, Jurandir, com essas informações. Com relação ao Luiz Edmundo, eu acho que ele fala do problema da diversidade, a gente não pode comparar realmente, tem diferenças muito grandes dentro da própria metrópole, então a gente tem que ter cuidado com a régua, para não estar medindo coisas que não são justas, que a gente meça da mesma forma, né, em função das circunstâncias tão distintas, dificuldades de utilização dos recursos, a burocracia muito grande, isso também é um fato importante. Não é porque estamos com uma crise ética, com sérios problemas de natureza moral, com relação à utilização de recursos, não é dizer que ele também ache que as formas que a gente construiu, são adequadas e suficientes. Realmente é muito penoso para o dirigente público, principalmente de cidades médias, pequenas, né, lidar com tanta burocracia, com tanto formalismo. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Eu acho que também, bem lembrado, Luiz Edmundo, eu acho que é um assunto que está em pauta e que a gente precisa conversar, porque fica muito difícil realmente atender a tantas exigências, e o tempo é muito curto, e a cobrança é muito acentuada.
né? A cobrança é muito acentuada, tanto da sociedade como da mídia, a cobrança é muito grande. E o tempo do Executivo, de 4 anos, em tomar decisão, elaborar projeto, realizar licitação, executar a obra, não é, dependendo da obra, já podemos dizer que boa parte dos investimentos que ele pode pensar no plano de governo ou se comprometer, podem não acontecer porque não há tempo hábil para isso, dado as condições da burocracia, para a contratação de todas as etapas para que esse investimento aconteça. Então, é também um tema que a gente precisa conversar, a redução do prazo de projeto, ou a utilização de tecnologias como o BIM e outras, que podem facilitar, simplificar ou racionalizar os prazos e os custos e dar mais garantia também para que os projetos não necessitem de tantos aditamentos, ou adiamentos, ou, enfim, situações que acabam por aumentar o custo e desgastar a própria concepção e a própria meta que o projeto tinha. Por último, ele fala da capacidade de investir dos municípios, e mostra a comparação, que dentro da mesma região metropolitana, o município mais rico e o segundo mais rico, como é distinta a capacidade de resposta. E claro que ele não citou, mas me permita, Luiz Edmundo, que boa parte dos recursos que ele dispõe, ele tem uma despesa de custeio mais acentuada, os serviços, a presença da prefeitura é mais sentida no município mais pobre, é mais cobrada, não sobra tanto fôlego para projetos mais vistosos ou mais estruturantes. E, por último, ele fala também da necessidade de repactuar esse papel federativo da distribuição dos recursos, que eu acho que ele tem toda a razão, e propõe a academia colaborando mais ativamente. E é verdade, alguns países usam mais uma relação tripartite, governo, iniciativa privada, academia, mais atuante, e eu acho que a gente devia investir nisso. Você tem razão, acho que também pode ser uma forma de atuação mais efetiva e contribuindo para que a gente enfrente esses desafios, principalmente para os municípios com menos capacidade de enfrentar. O Jurandir também, eu queria aproveitar para falar do tema da descentralização, que foi citado aqui, da importância de dar mais poder, de centralizar as iniciativas, para que a gente possa também construir, e aí o Pacto Federativo também trata disso, claro, a gente possa realmente ter mais capacidade de resposta e construir uma base de atuação dos municípios brasileiros, das cidades brasileiras, com mais força, com mais capacidade de resposta a imenso passivo acumulado, e que pode se renovar de forma, ou pelo menos na perspectiva imediata, pode estar se renovando a taxas preocupantes que podem aumentar significativamente os desafios já muito complexos que a gente tem pela frente. Então, agradeço a oportunidade e parabenizo mais uma vez a Federação pela iniciativa.